nas próximas horas. Quase todo o país está hoje sob aviso amarelo devido às previsões de vento forte, queda de neve e agitação marítima. Esta manhã analisamos as consequências do mau tempo que se tem sentido um pouco por todo o país. Queremos saber qual a sua opinião em relação ao que pode ser melhorado no que diz respeito aos alertas, à capacidade de resposta das autoridades e ao nível do planeamento urbanístico. Que explicações encontra para as inundações e derrocadas que têm acontecido e se acha que Portugal está preparado para episódios extremos de mau tempo? Pode participar pelos habituais números do telefone 21416 147 ou 21416 148. Estaremos também em direto de Albufeira, um dos locais afetados pelas cheias nos últimos meses. É nosso convidado José Luís Zezer, investigador do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Muito bom dia, seja bem-vindo. E começo por lhe perguntar de que forma é que podemos minimizar estas consequências do mau tempo. Bom, antes de mais, bom dia. Vamos a ver, a situação que temos tido nos últimos dias está longe de sair fora da normalidade daquilo que é uma situação de inverno. De resto, nos últimos... Os níveis de chuva são inferiores aos normais para esta altura do ano? Eles são normais, enquadram-se dentro daquilo que é o padrão normal de precipitação no inverno, ou num conjunto de dias de inverno mais chuvoso, sendo desde logo destacar que digamos, a estação chuvosa que se inicia normalmente nos meses de outubro e depois principalmente novembro, não foram particularmente chuvosos este ano, assim como o dezembro também. Ou seja, isto na sequência também de um inverno. O inverno do ano passado foi particularmente seco. Portanto, porventura estamos a estranhar um pouco também, agora na sequência de termos tido, digamos, 4 ou 5 dias um pouco mais rigorosos no que diz respeito à precipitação, digamos que em alguns casos nos desabituamos da chuva e depois quando ela aparece de novo acabamos por estranhar. Portanto, este é um ponto, o que significa é normal que chovam estes valores, ou que se verifiquem estes valores de precipitação nesta altura. Está a chover onde é normal que chova mais também durante o inverno e durante o ano, ou seja, no Minho, no Douro, junto ao litoral também, na sequência de uma situação meteorológica que não é excepcional. Está muito longe de ser excepcional. E começou a originar problemas no funcionamento de processos que normalmente são processos naturais, como é o caso da instabilidade de vertentes ou das cheias e das inundações que lhes estão associadas, em sítios que também não são estranhos, ou seja, situações que se estão a verificar ou que se verificaram nestes 2 últimos dias em Amarante ou em Águeda, é normal, ou seja, e aí o que se passa é um tipo de interação que nem sempre funciona da melhor maneira entre, digamos, o ordenamento do território e em alguns casos, situações de exposição um pouco exagerada, isto é, de termos estruturas ou infraestruturas e populações em áreas que não são as mais indicadas. O que é que tem falhado para que se continue a assistir a imagens como as que vamos vendo e como as que vimos hoje também? É sobretudo uma questão de planeamento urbanístico? Do meu ponto de vista sendo que não é, digamos, como eu dizia há pouco, deslizamentos ou cheias são processos naturais. São normais, são processos naturais, a natureza funciona assim, sempre houve cheias. Vai continuar a haver cheias, ou seja, não há forma de resolver em definitivo essa situação. Eu não lhe chamo um problema, porque o problema não é a cheia, o problema é a consequência da cheia. E é conveniente separar as duas coisas, porque de facto, se pensarmos que o problema é a consequência e não o processo natural em si, temos outro tipo de ferramentas ao nosso dispor para tentar minimizar. Quais? O planeamento urbanístico, com certeza. Esse seguramente, sendo que, em todo o caso, o planeamento urbanístico não nos resolve situações, digamos,
pouco razoáveis que existem em alguns territórios. Ou seja, o planeamento funciona sempre como uma medida, na perspectiva de gestão do risco, é uma medida preventiva. Isto é, nós conseguimos, ou podemos conseguir, que as situações que existem atualmente no território e que geram problemas como este que vocês têm estado a retratar, que elas não se acentuem ou não se multipliquem no território. Outras que existem já perfeitamente instaladas neste momento têm que ter outro tipo de solução, porque não é fácil, como compreenderá, fazer propostas e implementá-las de recuar definitivamente ou de retirar, por exemplo, toda uma povoação que se encontra dentro de um leito cheia, porque provavelmente não haverá dinheiro para o fazer. Nem isso será, no limite, provavelmente completamente razoável. Mas estão identificadas as zonas do país que sofrem mais com esta situação e está traçado o perfil no sentido de o que é que se pode fazer para que isto não continue a acontecer? Digamos, não saberemos tudo, com certeza, e é sempre possível aprofundar o conhecimento. Mas há zonas críticas perfeitamente definidas, quais são? São conhecidas. São bastantes, repare, normalmente as zonas onde temos mais problemas são as zonas onde temos mais população. Dito de outra maneira, não é nem sempre os sítios que são onde o potencial de ocorrência de problemas ligados a cheias ou ligados à instabilidade de vertentes é maior, nem sempre esses sítios coincidem com os sítios onde há mais problemas. Ou seja, quando pensamos neste tipo de realidades, de facto, há aqui um balanço de duas realidades. Há um balanço dos processos, há a parte dos processos, e isso nós podemos estudá-los e estudamos, e sabemos com uma margem de incerteza que existe sempre, mas que é controlável e que é monitorizável. Sabemos onde é que é mais provável que ocorram problemas, que ocorram cheias com mais frequência, que ocorra mais provavelmente instabilidade de vertentes. Também conseguimos saber quando é que isso é mais provável de ocorrer, pensando que na maior parte dos casos, no caso das cheias quase sempre, e no caso da instabilidade das vertentes quase sempre também, o mecanismo que desencadeia é a precipitação. Portanto, há possibilidades hoje em dia de monitorizar isso e de sabermos quanto é que vai chover nos próximos 2 ou 3 dias. Enfim, numa situação como é evidente que envolve alguma incerteza também, mas combinando isso, consegue-se determinar quais são os sítios mais perigosos dentro de um território. Depois, se esses sítios são aqueles que geram mais risco, não é necessariamente assim, depende muito da interação que as estruturas, que as infraestruturas e que a distribuição da população dentro do território têm também. Portanto, na prática, o balanço do risco resulta sempre do cruzamento destas duas componentes. José, já voltamos à conversa. Para já vamos alargar a discussão aos nossos espectadores. Seguimos até Albufeira, onde está a repórter Conceição Ribeiro. Muito bom dia. Bom dia. Uma semana depois das últimas inundações aqui na Baixa de Albufeira, a situação é bem diferente. Neste momento há sol, de vez em quando tapado por uma nuvem, chuvisca, mas muito pouco. Há pouco estava inclusivamente pelo menos uma pessoa, um turista, a tomar banho na praia aqui a cerca de 50 metros. Neste momento há muitas lojas ainda fechadas na sequência das inundações de 1 de novembro. O Carlos Rodrigues foi uma das pessoas que foi afetada, porque tem a loja precisamente aqui na Baixa. A água chegou a cerca de 1,70 m de altura, pelo que dizia há bocadinho. Exatamente. O que é que alguém que está numa zona de risco como esta pode fazer para se prevenir? Sei que tem aí qualquer coisa preparada, uma espécie de uma chapa, não é grande coisa, mas sempre dá para evitar uma inundação assim mais repentina. Pode-nos mostrar e mostrar como funciona? É muito difícil arranjar qualquer solução, porque nós não esperamos para esta situação, e numa situação destas tenho muitas dificuldades de prevenir a situação. Que esta chapa já pôs depois da inundação? Exatamente, exatamente. Vamos lá, como é que isso funciona? De onde é que tirou a ideia? Quem é que o aconselhou? Isto já foram várias pessoas que, inclusivamente, já começaram a pôr aqui esta chapa, mas não é o suficiente. Numa situação idêntica à que passou, dificilmente esta chapa não soluciona. Portanto, aqui quanto muito a água, ou protege a água, tem aqui assim, exatamente. Na última grande inundação, portanto há 2 meses atrás, onde é que a água chegou? Chegou praticamente a esta altura.
Ou seja, isto foi não há chapa possível. Não há chapa possível. Isto só se tiver aqui uma porta com ondulação, género dessas de ondulação, caso contrário é muito difícil de arranjar aqui solução. Porque pode acontecer o que aconteceu da outra vez, partir-se os vidros e entra tudo. Não. Na semana passada, tinha esta chapa colocada quando voltou a inundar aqui? Não, por acaso não tinha, porque durante o dia nem sequer perspectivei que não houve chuva, não houve nada, pelo contrário, até houve sol, mas entretanto depois, à noite, aqui 10 minutos, um quarto de hora, pouco mais ou menos de chuva, telefonaram para casa precisamente que estava outra vez a entrar água para dentro da loja. Aqui à entrada da porta também tem uma grelha, isto de alguma forma ajuda a escorrer a água? Ajuda, se realmente for pouca, que a água vai... Isto, quanto a mim está mal feito, a água em vez de estar, aliás o piso em vez de estar a inclinar para aquela parte ali do meio de onde passa os canos, está com uma pequena inclinação aqui para dentro, para o lado das lojas. Isto, se não for muita, ajuda. Caso contrário, é a mesma coisa que não terem nada. E uma coisa, em dias como quando há alertas da Proteção Civil para a meteorologia ou avisos, o que é que faz? Leva isso a sério? Toma algumas medidas? Umas vezes ponho, outras vezes não ponho, porque isto, a partir de agora, todos os dias ponho a chapa. Esteja bom tempo, esteja mau tempo, no inverno principalmente, não vou falhar agora de pôr novamente aqui a chapa, porque senão vai ser sempre o mesmo problema. Estou convencido que isso não vai acontecer, porque isto houve aqui um descuido da limpeza dos canos, da cheia anterior. Isso já foi solucionado. Estou a aguardar que já não vai acontecer mais vezes nenhuma. Há aqui muitas lojas ainda fechadas. Há muita gente que não vai reabrir ou pensa que lá para a primavera isto já está tudo a funcionar normalmente? Não, vão reabrir todas. O que é que... há uma grande dificuldade, precisamente, a inundação foi bastante grande. As paredes, não tenho dúvida nenhuma que é uma das situações mais difíceis, é precisamente o enxugar das paredes, porque é onde eles estão a ter maiores problemas, mas toda a gente está a tratar de arranjar as suas lojas e vai abrir, e estou convencido que vamos ter um ano bom. Muito obrigada. Neste momento o sol voltou aqui à Baixa de Albufeira, uma baixa onde ainda há muita coisa a fazer. Há pouco chegava aqui um caminhão, aliás uma carrinha com vidros para repor em montras aqui precisamente nesta rua que dá acesso à Praia dos Pescadores. Há também ainda algumas pessoas com trabalhos de carpintaria, outros até também de reboco de paredes e de pinturas. Tudo isto consequência das cheias de dia 1 de novembro que deixaram toda esta zona alagada com cerca de 1,70 m de água. Havia por aqui assim arcas frigoríficas, mesas, cadeiras, todo o tipo de material de mobiliário das lojas aqui à volta a circular aqui no meio da água, da enxurrada, de detritos, de árvores, e essa é uma das dificuldades destas pessoas, porque como a Albufeira está construída num leito de cheia, sempre que chove, mesmo que não seja muito, é sempre muito difícil prever se vai ou não haver inundação. Na semana passada, por exemplo, bastaram 20 minutos de chuva mais intensa e esta zona voltou a ser afetada pelas cheias e, portanto, todas estas pessoas que moram ou que têm negócios aqui na Baixa estão sempre com o coração nas mãos, porque, como dizia aqui o Carlos Rodrigues, há precisamente uma semana atrás, quando houve esta última inundação, o dia tinha estado bom, com algum sol, depois as nuvens começaram a aparecer, mas não havia chuva, pelo menos não com grande intensidade, e de repente, durante a noite, caiu uma carga de água durante 20 minutos e foi o suficiente para voltar a deixar parte desta zona debaixo de água. Conceição Ribeiro, em direto de Albufeira, uma das zonas que têm sido mais afetadas pelas cheias dos últimos tempos. Para já, vamos ouvir a opinião dos nossos telespectadores. Seguimos para Aveiras de Baixo para ouvir a opinião de António Mateus. Muito bom dia. Bom dia, minha senhora. Cumprimentos para si, para o seu convidado. Oh, minha senhora, é o seguinte, a temperatura tem que chover, porque se não chover, claro, a agricultura, nós comemos a da agricultura. Mas quem é a culpa disto tudo é dos senhores construtores, seja de estradas, seja de ruas, seja de prédios, que alteram as linhas de água. E as linhas de água não deverão ser alteradas, porque a água tem que passar por aquele sítio. E se eles diminuírem a passagem
da passagem da água, se é mais larga para mais estreita. Isso então é um desastre. E há sarjetas que eu verifiquei ainda aqui há muitos anos, numa rua que fizeram ali embaixo, perto, próximo da Zambuja, que a água corria ao contrário das sarjetas. As sarjetas estavam mais altas que a passagem da água. E, entretanto, eu vi logo que isto está mal. E agora outra coisa. A Proteção Civil avisa amarelo, avisa quando chove, terem cuidado aí, e tudo muito bem. Mas agora eu vou-lhe dizer uma coisa. No dia 22, agora, passado, fui buscar uma autorização aqui à Junta de Freguesia para queimar um bocadinho de erva ali numa horta que eu tenho ali perto do rio, de limpeza da terra. E qual é o meu espanto? Que ao ler o papel, vejo no papel que, e chubiscava, vejo no papel que desde que houvesse um aviso amarelo a nível nacional, que não podia fazer fogo de tipo nenhum. Ora bem, isto dá de ser, mas é quando há o tempo quente, não é? Agora, valha-me Deus, já estou a Proteção Civil e não sabem que é chover, que não há nada que arda, não é? Eu acabei por não queimar, ainda tinha 2 dias, estava um bocadinho úmido, se podia queimar alguma erva, mas não queimei nenhuma, porque estava lá que era proibido, não é? Portanto, a Proteção Civil tem que ver bem as coisas como deve ser. E se eles não têm competência, alguns, para ocupar os lugares que ocupam, que dêem lugar a outros, a quem percebe do assunto. Não é só receber o ordenado ao fim do mês. E agora, outra coisa que eu pedia, era o seguinte, que já uma vez, já aqui há um ano e tal, falei nisto numa opinião pública de uma senhora de Castelo Branco que veio aí, que pertencia a Quercos. É proibido plantar eucaliptos a menos de 50 metros das linhas de água. E existe aqui, a beiras de baixo, um senhor que plantou eucaliptos a 1 metro do rio. A 1 metro. E esses eucaliptos já têm cerca de 40 a 50 metros de altura. E agora eu digo uma coisa, eu já fiz várias cartas para qualquer lado, acabei por desistir, porque não fazem nada. E certamente é que os eucaliptos prejudicam as águas. Eu tenho uma horta lá perto, regava a horta todos os anos de uma vez e agora tenho que regar no verão por 3 e 4 vezes. António, fica clara a sua opinião. Vamos avançar porque temos mais telespectadores em linha. Seguimos para Cascais para ouvir a opinião de Gabriela Marcos. Está reformada. Muito bom dia. Muito bom dia. Olha, eu só venho informar todos os telespectadores que estão a ouvir o vosso programa que podem construir vivendas no concelho de Alcotim junto a Ribeiras e usando a margem da Ribeira para fazer a votação da vivenda. Isto acontece em Santa Marta. Está bem, o dono da construção da vivenda é o empregado lá da Câmara. Também, pensando que isto era impossível, junto às Ribeiras fazendo isso, escrevi uma carta lá para FAR, lá para um organismo qualquer público que me indicaram. Por acaso até foi telefonicamente que me respondeu um senhor que por acaso também é de Martilongo, quem for ao mapa vê que Santa Marta, Martilongo e Alcotim é ali tudo pegado, é tudo ali do concelho de Alcotim. E então este senhor disse-me verbalmente que, como há pouca construção e como não chove lá, fecham os olhos. Portanto, no concelho de Alcotim podem construir junto às ribeiras, usando a margem da ribeira para fazer o muro da sua votação. Eu acho que isto não. E a vivenda está a 2 metros e meio, talvez 3 metros, sei lá, nunca, não me digo, claro, da ribeira. Portanto, sei lá, nunca, não me digo, claro, da ribeira. Portanto, todos os telespectadores não se preocupem. Constroem lá as suas vivendas junto às ribeiras. Eu sei que ela pode, acho que todos podem. Obrigada pela sua opinião. Avançamos para o Porto, de onde nos liga Catarina Silva, é médica. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia, estamos a ouvi-la bem. Bom dia.
É assim, a culpa disto tudo é dos senhores construtores que fazem as estradas. Porquê? Porque ao fazerem as estradas, põem as tampas de saneamento. Ou seja, as tampas de saneamento têm um limite. Porque constroem as tampas de saneamento para quê? Para que, se acontecesse como o que está a acontecer agora, a água vai por ali abaixo e não sobe. Ou seja, as tampas de saneamento não são desentupidas e a água, claro que as tampas de saneamento têm um limite, a água não consegue entrar mais, ou seja, claro que há cheias. Pronto, era só isto. Muito obrigada pela sua participação. Avançamos para o Barreiro, de onde nos liga Maria Soares. Bom dia. Bom dia. Estou sim, bom dia. Muito bom dia, estamos a ouvi-la na perfeição. É assim, eu queria dar a minha opinião em relação lá abaixo à Albufeira. Eu acho que desde que foi as obras da Polis que todos os anos acontecem inundações em Albufeira. Portanto, alguém devia de ser responsabilizado. Não sei se a Polis ainda está lá, se não, mas de qualquer das formas devia de serem chamados à responsabilidade porque as coisas não ficaram bem feitas. Houve muita coisa muita casa que ficou completamente inundada. Houve muita coisa que as pessoas neste momento não conseguem de forma nenhuma, de maneira nenhuma, renovar as coisas que perderam tudo, não é? E que umas não tinham seguro, outras a autarquia responsabilizou-se e não fez nada daquilo. Há casas feitas ali nos Salgados em que estão na beirinha das arribas e que ninguém faz nada para poder, como direi, tornar aquilo sem ser assim. As autarquias não ligam importância, a proteção civil a mesma coisa. Era só a minha opinião, era essa. Muito obrigada, tenha um bom dia. Vamos seguir para Lisboa para ouvir a opinião de Fernando Silva, está reformado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, é muito simples. Tudo isto é muito simples. A responsabilidade é nossa. É sua, é minha, é de todos aqueles que nos estão a ouvir e dos que não estão a ouvir. É assim, os senhores jornalistas tinham que começar por ter mais suficiência, mais investigação quando indagam as pessoas. Portanto, não vão às pessoas certas. Quem é responsável? É responsável os autarcas, são responsáveis os ministros que ao longo destes anos têm desprezado por vários motivos, pela corrupção. O que é que acontece? Têm que ouvir os cientistas. Portugal tem cientistas suficientemente habilitados, só que esses cientistas não dão opinião. Portanto, estão pura e simplesmente desprezando e elaborando planos regionais de ordenamento do território, PDMs mal feitos, aprovados por dezenas de entidades que dão os seus pareceres positivos e que estão errados. Portanto, quando se fazem obras como no Metropolitano, a passar no Terreiro de Paço, na Baixa Pombalina, portanto, são erros crassos, mas são erros não por falta de saber, não porque as pessoas que estão no Instituto Superior Técnico ou no Laboratório de Engenharia Civil ou outras cientistas, especialistas em cheias, que não alertem, só que não têm voz nas televisões, não têm voz e, portanto, os senhores autarcas e todo este... Fernando, e acha que a capacidade de resposta das autoridades não tem melhorado ao longo dos últimos anos? Não. Aprovaram-se, por exemplo, recentemente planos diretores municipais em Cascais e Oeiras, que são autênticas aberrações. Portanto, os senhores jornalistas têm que ir à procura, têm que investigar. Isto não é preciso fazer muito jornalismo de investigação. Têm que ir falar com os ministros e têm que lhes pôr as perguntas certas, não é? Ou então irem ter com esses cientistas que os há no Laboratório de Engenharia Civil e outros, perguntarem, não é? Porque quem é que autorizou, por exemplo, o Metropolitano a passar no Terreiro de Paço? Quando estamos numa zona, não é, de crítica, a Baixa de Pombalina, construída na altura como está em estacas, portanto, estas situações não têm melhorado. Portanto, nem estão a melhorar. Portanto, porquê? Porque
porque estas alterações climáticas, o professor Filipe Duarte Santos tem avisado, mas quem é que quer saber ou quem é que sabe o do Filipe Duarte Santos? Portanto, há que ir aos ministros e estar consequentemente, porque isso em Albufeira foi uma brincadeira. Porque nas próximas cheias, não é? Ou nas outras, porque os senhores sabem, os senhores ouvintes sabem que há cheias de 100 anos, há cheias de 50 anos. Portanto, o que é isso? São cheias que não se repetem, não é? Em 10 ou 20 anos, mas há essas ocorrências. O que é que temos aprendido com os desastres, com tudo aquilo que a gente vê pelo mundo fora? Em Fukushima, em N sítios, não é? Porque é que rebentou Acha que no Portugal Brasil não está aquela preparado barragem? para fazer face a episódios extremos? Não. Isso é uma desculpa. Os episódios extremos ao longo da humanidade sempre aconteceram. E há de sempre haver. Só que, por exemplo, quem é que pondera e quem é que faz? Onde é que os seus jornalistas se indagam que tivemos os sismólogos dizem que vai acontecer em Lisboa, não é? Portanto, em Portugal, em toda esta área, vai-se repetir 200, 300 anos. 1755. Não é? Os 300 anos podem ser 350, como já podia ter acontecido. Portanto, estamos numa falha sísmica para agravar esta situação toda. Agora, mas estas pequenas situações, portanto, todos os munícipes, não é, têm que ponderar quando escolhem os autarcas. Não é só construir, portanto, porque a Albufeira está construída, não é? Portanto, porque é que construíram? Porque é que têm que construir as cidades, mas não enganando a natureza, não é? Pode-se construir, porque não há melhor exemplo no mundo do que a Holanda. A Holanda então não podia existir. Se a Holanda está a uma cota abaixo do nível do mar. Pronto, já falei demais, não foi? Não, Fernando, obrigada pela sua participação. Dizer-lhe também que os jornalistas claramente que fazem esse trabalho de escrutínio dos temas, e é isso que estamos a fazer nesta opinião pública desta manhã. José, aqui há algumas questões colocadas pelos nossos telespectadores no que diz respeito às culpas, à responsabilização. A quem é que deve ser atribuída a responsabilidade? Depende das situações, não é? Depende muito das situações, como é evidente. E em alguns casos, sem que esta minha afirmação sirva em circunstância nenhuma para desresponsabilizar quem tem responsabilidades em alguns destes casos, em alguns deles a responsabilidade é mesmo muito clara. Desde logo nós temos que ter, enfim, um bocado quase no sentido do que dizia este último ouvinte, o telespectador, respeito pela natureza. E a natureza tem muita força em determinadas circunstâncias. Portanto, representa ao mesmo tempo um ato de humildade e de inteligência, sermos capazes de respeitar exatamente essa força e não nos fiarmos que a engenharia que temos disponível hoje em dia nos põe ao abrigo destes processos naturais. Portanto, habitualmente, e em quase todas as circunstâncias, as políticas preventivas são as mais eficazes e são as mais baratas também. E no que diz respeito a essas medidas preventivas, a Proteção Civil lança um aviso à população para estar atenta, a pedir para que tomem essas medidas preventivas. O que é que pode ser feito de imediato no que diz respeito à prevenção? Digamos, é sempre possível melhorar todas as circunstâncias. Desde logo, uma boa comunicação por parte das entidades responsáveis é um bom princípio. Disse-me que a Autoridade Nacional de Proteção Civil emitiu um aviso. Não emitiu alertas. A Autoridade Nacional da Proteção Civil emite alertas. Quem emite avisos meteorológicos é o IPMA. Não é claro isto, e eles usam códigos de cores que não têm o mesmo significado, não ajuda a ninguém. De resto, mas o que está nesse comunicado de ontem é de facto um aviso à população. Ok, sim senhora, mas é como lhe digo, a própria forma como a informação é passada às populações... Não é clara? Nem sempre é clara e em alguns casos é demasiado generalizada. Isto é,
Nos dias de hoje, com a informação e com os meios que existem do ponto de vista, por exemplo, da monitorização climática, não digo em todas as circunstâncias, mas pelo menos em algumas, parece-me que o aviso lançado à escala do distrito é demasiado grosseiro para funcionar de forma eficaz naquilo que deve ser um bom sistema de alerta precoce. Ou seja, um distrito é uma coisa grande demais, do ponto de vista da entidade territorial, e em situações, por exemplo, como aquelas que estão a acontecer neste momento, em que estamos numa situação já pós-frontal, em que as células, as nuvens que podem dar instabilidade são relativamente localizadas, é possível acompanhá-las a uma escala geográfica muito mais detalhada do que o distrito. Portanto, é possível em algumas circunstâncias, assim da mesma maneira como quando pensamos na questão temporal. Por exemplo, não é o caso agora, até porque os avisos meteorológicos e os alertas estão relativamente bem balizados no tempo, mas é possível claramente melhorar. Por outro lado, eu também não seria tão pessimista, apesar de tudo, quanto a alguns destes telespectadores que pessimista em relação em relação à realidade do território. Vamos lá ver. É bom, por um lado é muito bom que a população e que as pessoas, todos nós, sejamos bastante exigentes no que diz respeito... todos atribuíram responsabilidades à construção. O que não é mau, ou seja, não é mau a questão, o princípio da exigência relativamente a querermos ter um território mais bem tratado e uma melhor relação com os processos que podem gerar problemas no território. Apesar de tudo, e dito isto, a situação que existe hoje em dia no território português é incomparavelmente, apesar de tudo, melhor do que aquela que existia há uns anos atrás. Basta pensar que em 1967 terão morrido, seguramente, porque estão documentados, cerca de 550 pessoas, provavelmente bastante mais do que isso, aqui na região de Lisboa, na sequência de uma chuvada particularmente intensa. O que eu lhe digo é que uma chuvada dessas hoje, a cair nestas circunstâncias e neste território, não geraria problemas sérios, seguramente, muitos prejuízos económicos, mas o nível de mortalidade não seria comparável àquele que aconteceu nessa altura. E isso, enfim, em consequência da melhoria da qualidade da construção, desde logo, muito claramente. Ou seja, as casas podem continuar a estar situadas em sítios perigosos, mas como a qualidade da construção melhorou, digamos que o risco para a vida das pessoas reduz por aí também. Estamos mesmo a entrar na reta final do programa. Vamos só ouvir os últimos telespectadores. Seguimos para a Covilhã. José Casteleiro, muito bom dia. A quem peço que seja breve, que estamos mesmo a terminar o programa. Muito bom dia, senhora jornalista. Muito bom dia para o seu convidado. Olha, minha senhora, eu queria lhe pôr um caso. Esta situação das linhas de água e das inundações que há. Eu, ano passado, eu e a minha família fomos confrontados com uma situação. Uma empresa e uma entidade particular fizeram um serramento de terras, contaminaram-nos um nascente que nós temos. Ao lado dessa situação, alteraram o leito de Dom Ribeiro. Nós fizemos um protesto contra a Agência Portuguesa do Ambiente. Já faz um ano, precisamente neste mês de 10 de janeiro, e até hoje nunca tivemos resposta. E, no entanto, tivemos meio ano sem água, porque temos um nascente que nos dá para nos alimentar em casa, e ficámos sem água. Fizemos a água estava imprópria para consumo humano. Porque estas coisas só acontecem porquê? Porque nós estamos num país que qualquer pessoa faz o que quer e lhe apetece. São empreiteiros que cortam as linhas de água, são as câmaras que tapam manilhas que noutros tempos, tapam linhas de água que noutros tempos eram ribeiras, hoje estão tapadas completamente, como aconteceu na Albufeira. E eu estou a alertar esta situação porque até hoje, passado um ano, não tivemos qualquer resposta da Agência Portuguesa do Ambiente sobre essa situação. Porque alteraram o leito do Ribeiro, fizeram uma passagem de um lado para outra propriedade. Alteraram o leito do Ribeiro 2 metros acima do nível que ele passava. Contaminaram-nos o nascente. Nós até hoje nunca fomos informados daquilo que está a passar.
Fica clara a sua opinião. Agradecemos a participação de todos os telespectadores esta manhã e pedimos desculpa a quem não conseguimos ouvir, mas o programa chegou mesmo ao fim. Agradecer só ao José Luís Zezer a participação neste Opinião Pública. A partir do meio-dia, a Carla Jorge de Carvalho atualiza toda a informação. Tenham um bom dia.